Amém. Nós estamos felizes com o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, Ele tem sido maravilhoso. Amigo, companheiro das nossas vidas, né? Tem nos sustentado com a sua graça e com o seu poder. E tem feito maravilhas em nosso meio. E nós não poderíamos deixar de mencionar as copiosas bênçãos do Senhor Jesus sobre nossas vidas, né, irmãos? E é uma bênção quando nós podemos estar na casa do Pai, para juntos aprendermos a palavra de Deus. E hoje nós vamos trazer um assunto. Essa menina me persegue. Então, hoje nós vamos trazer um assunto aqui, irmãos, que é muito pertinente para a nossa época, não é? A necessidade de nós trazermos esse assunto é muito grande. Amém. Pelo fato de que nós estamos no tempo do fim. Como nós estávamos citando, né? Aqui há minutos atrás, conversando, a irmã Marcigreide, a irmã Nalva, né? A irmã Helena também. Hoje, quando saiu no repórter, chovendo lava, não é? Chovendo lava. Hoje eu vi outro vídeo caindo, eu não sei o que era aquilo, parecia uma pedra de fogo caindo do céu, caiu no mar. Eu não sei qual foi o país. E a cada dia os sinais da vinda de Jesus têm se intensificado sobre a terra. Tem aumentado os sinais. E nós precisamos estar atentos aos sinais da volta de Jesus. É verdade. E nós não sabemos quando Ele voltará. Então precisamos viver todo dia e a cada dia como se Ele fosse voltar hoje, agora. Não é? E diante desta urgência, não é? Que cabe a nós estarmos atentos para aquilo que acontece diante dos nossos olhos e à nossa volta. E baseado nisso, irmãos, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no capítulo 7 de Mateus, do versículo 15 ao versículo 23. Nós estaremos lendo esses textos e em seguida nós iremos trazer um breve comentário a respeito do mesmo. Mateus 7, 15 em diante. Mateus 7, 15 em diante. Que nos diz a palavra? Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons.
toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, Porventura, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais Iniquidade. a iniquidade, e tem tradução que diz o mal, não é? Então vamos lá. Quando a gente lê um texto como esse, irmãos, uma advertência de Jesus, ele adverte aqui, adverte lá em Mateus 24, como um sinal do fim, um sinal do arrebatamento, porque falsos profetas, eles não surgiram hoje, sempre houve, sempre existiu. Só que os sinais que foram ditos por Jesus, na medida que os anos vão se passando, a quantidade, elas vão aumentando proporcionalmente com a chegada do fim. Por exemplo, desde que entrou o pecado no mundo, que passou a existir os terremotos. Porém, os terremotos, eles vêm aumentando gradativamente, ano após ano, em uma escala assustadora. Há anos, séculos passados, um terremoto estava hoje e outro ia dar um século depois. Hoje não, é uma coisa frequente. Não é? Há pelo menos, diariamente, 200 a 400 abalos sísmicos, que isso não é noticiado. Entendeu? Não é noticiado. Por quê? Porque são abalos que não trazem grandes destruições, mas que o sismógrafo, que é um aparelho que é ligado, não é, acionado, não só no Brasil, mas no mundo todo, que ele mede, ele está constantemente medindo a oscilação sísmica do planeta. Então isso vai acontecendo numa frequência alarmante, assustadora. Quando chega ao ponto dele dar um abalo forte, acontece o que aconteceu na Turquia e na Síria, aquele terremoto, né, que deu mais de 35 mil mortos, fogos desaparecidos. Isso é uma consequência muito grave. E os falsos profetas, eles não ficam atrás. Todos os sinais que Jesus disse, peste, guerra, terremoto, fome e falsos profetas. E dentro desse contexto dos falsos profetas, quando ele fala de falsos profetas, ele está trazendo a nós as questões religiosas. Porque terremoto, mesmo que alguém não diga que está ligado a coisas espirituais, está. Jesus falou que era um sinal espiritual. Era um sinal da volta dele para levar a igreja. Mesmo que as pessoas não vejam isso como um sinal espiritual, praga, peste, é um sinal espiritual. Que aponta para a volta de Jesus para levar a igreja. As pessoas não veem isso como um sinal espiritual, mas é um sinal espiritual. Certo? E quando Jesus fala de falso profeta, ele não fala só de um sinal espiritual, mas ele fala de um sinal na área religiosa do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. O mundo todo. Então, dentro desse contexto,
Jesus traz a questão, a advertência a nós, não é, sobre os falsos profetas, para que nós evitemos entrarmos pela porta larga. Porque a porta estreita da vida eterna é Cristo. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. E para evitar entrar pela porta larga, que corresponde à religião errada, o homem deve escolher determinado tipo de vida. O homem deve escolher o tipo de vida espiritual caracterizada pela fé. Mas não é qualquer tipo de fé. É uma fé saudável. É uma fé baseada na palavra. É uma fé baseada nos princípios de Deus. Não uma fé baseada no humanismo, onde o homem é o centro de tudo e de todas as coisas. O Evangelho, ele é cristocêntrico, não é antropocêntrico, ele é cristocêntrico. Cristo é o centro da religião, se é que a gente pode chamar evangelho de religião, certo? Porque religião é quando o homem tenta criar uma escada dele para Deus, na prática de boas obras, de conduta impecável, como nós encontramos no próprio Evangelho de Jesus, a história daquele homem rico, que ao interrogar Jesus, disse: Senhor, bom mestre, olha, bom mestre, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus dá logo um cascudo nele, no sentido da palavra. Por que me chamas bom? Bom é Deus. Jesus, que não tinha pecado, que não tinha falha, que da sua boca não saía palavra enganosa, disse que bom era Deus. Agora, a gente precisa entender também esse contexto, para depois não dar uma interpretação russelista, né? Quando eu digo uma interpretação russelista, é uma interpretação dos testemunhos de Jeová, que dizem que Jesus não é Deus. A gente precisa separar Jesus no seu ministério, atuando como o Messias, o que foi enviado para realizar a obra de Deus. Então, há momentos que Jesus fala como o homem que foi enviado por Deus para nos resgatar. É tanto que a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Por que homem? Porque sem o derramamento de sangue não haveria remissão dos nossos pecados. Então Jesus, homem, derramou o sangue dele para nos remir dos nossos pecados. E esse homem rico perguntou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus respondeu para ele: tu cumpre os mandamentos? Ele disse: desde a minha infância, eu sou craque. Eu tiro de letra. Mas quando Jesus disse para ele: te falta uma coisa. Larga tudo e segue. Te falta uma coisa. Pega todos os bens que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no reino dos céus. O homem se entristeceu e foi-se embora. Por quê? Ora, eticamente, moralmente, ele era impecável. Não cometia adultério, não se prostituía, honrava o pai e a mãe, era um exemplo de cidadão, era um exemplo de vizinho, era um excelente comerciante, mas era um idólatra do dinheiro. Ele era um exemplo. Exteriormente ele era um exemplo, mas o coração dele não era de Deus.
O interior dele não estava voltado para Deus. Então, Jesus precisou dizer para ele que faltava alguma coisa. Então, às vezes a gente, irmãos, o homem, na questão da religião, a religião é uma ponte que o homem tenta criar de baixo para cima e não funciona, porque a salvação vem de cima para baixo. A gente falou isso aqui há 15 dias atrás, no culto doutrina, falando que tudo que a gente precisa vem do céu. Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou como? De alto a baixo. Hebreus capítulo 7, verso 7 diz que o superior abençoa o inferior, que a bênção vem de cima para baixo. Então, há inúmeras referências bíblicas que a bênção vem de cima, não vem de baixo. Entendeu? Então, a religião é uma ponte que o homem tentou criar. Então, por isso que eu digo que religião não é evangelho. Mas dentro da linguagem que as terminologias que as pessoas usam para definir as questões espirituais, não é? Quando estamos falando aqui de que o homem deve escolher um determinado tipo de vida caracterizado pela fé, mas é uma fé, não uma fé natural, não uma fé qualquer, mas uma fé baseada na palavra e nos princípios de Deus. Porque se a fé não for baseada nos princípios de Deus, nem na palavra de Deus, essa fé não é real nem verdadeira. Ela não é uma fé pura, ela não é uma fé genuína. Ela é uma fé miscigenada. Ela é uma fé contaminada. Porque a verdadeira fé em Deus, ela é acompanhada de uma conduta, de um comportamento e de uma visão diferente de mundo. O apóstolo Tiago fala no capítulo 2, verso 14 a 18, quando ele diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago não está dizendo que a salvação é pelas obras, não. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Mas quando Tiago fala de obras e fé, Tiago está querendo dizer, se a sua fé é realmente pura em Deus, ela segue regras de conduta e de comportamento. Ela segue regras de trato, de sentimento e emoção. Os sentimentos daquele, as emoções daquele que tem uma fé pura, genuína em Deus, é diferente daqueles que não têm uma fé pura, genuína em Deus. O apóstolo Paulo diz que toda boa dádiva, ou aliás, apóstolo Tiago, toda boa dádiva vem do alto, vem de Deus, vem de cima. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que todo tipo de sentimento deve ser produzido em nós. E se há algum tipo de virtude nesses sentimentos, nisso pensai, isso fazei. Sentimentos puros. Paulo escrevendo a Tito, ele diz 1 e 15, todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Então, a verdadeira fé, ela é acompanhada de princípios de Deus, ela é acompanhada da palavra de Deus, a base dela é a palavra de Deus. Uma fé, a fé verdadeira, ela é uma fé racional, baseada nos eternos princípios da palavra de Deus, que é acompanhada
conduta e de boas obras. Disfarçados em ovelhas, os falsos profetas se vestem como ovelhas. Jesus fala das vestes não expressando santidade, mas a aparência que as vestes podem trazer do falso profeta para o verdadeiro. Observe que Jesus diz: cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados, porque eles aparentam. 3 e 4 de Mateus diz que o último profeta, o último dos profetas que teve aqui na terra, que encerrou o ministério profético, foi João Batista. A Bíblia diz que João Batista se vestia de pelos de camelo. As vestes deles eram feitas de couro de camelo. Se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Então, muitas vezes, as características que alguém vê, no caso que Jesus está dizendo aqui, tem as vestes, tem a aparência de profeta, mas o coração dele não é coração de profeta. Tem aparência, e muitas pessoas vivem, irmãos, de aparência. Se enganam com a aparência. Rapaz, tu conhece o pastor fulano? Não, nunca vi. Ele está no YouTube. Nada contra quem está no YouTube não, irmão. Como ontem mesmo, não foi, Janine? A gente lá no culto da casa de Janine, aí teve uma pergunta lá bíblica, que a irmã de Janine disse que era 3 pessoas que tinham sido arrebatadas ao céu. Eu disse: não, foram 2. Não, porque eu vi e está no YouTube. Ela foi lá. Eu disse: não, está vendo? E foi provado que ela estava errada. Nem tudo que se passa no YouTube é bíblico. Está ensinando certo. Ô pastor, muitas pessoas dizem que Moisés foi arrebatado. Não foi. Ela teve 2, é Não é? Enoque, né? Teve cuidado. Então, Enoque. muitas coisas a gente precisa ter cuidado com o que está ouvindo. E às vezes as pessoas olham para os pregadores, para os mensageiros, eles têm aparência. Não estou dizendo que todos os pastores são falsos. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que existe muitas pessoas que aparentam, mas não são. Não são. Pessoas que falam contra dízimo e oferta. Você já está vendo que aí é um falso. Como existem igrejas, denominações que estão no YouTube, que é uma verdadeira vergonha. Vocês já ouviram falar do tal do apóstolo, né? Parece que é apóstolo Arnaldo o nome. O nome da igreja dele é a Pica das Galáxias. Meu Deus do céu. Veja que coisa horrorosa! Misericórdia. Não, Pica das Galáxias. Pica das Galáxias. Eu já estudei top das galáxias. Não igreja. Será que está Misericórdia. escrito certo? Que Não, igreja está é escrito mesmo assim. E Isso que eu estou dizendo a vocês. Escutem, olha. misericórdia. Vamos se concentrar aqui. É, quer dizer que é o melhor, é. Eu sei que o assunto é polêmico. É horrível. Não posso. Tem poder mesmo. São coisas absurdas que você nem imagina. E tem gente assim, ó. quando você se ajoelhar é só chorar. Aqui é pastor. É aqui no Brasil essa derrota. Misericórdia. No Rio não, que o caso é sério. Misericórdia. Jesus amado. Só Jesus na causa. Não é? Existem outros irmãos que não querem nem dizer o nome. Aí fica atrás de mim querendo chorar. Igreja do São coisas Manto. absurdas Misericórdia. que trazem vergonha ao Evangelho. Gente que pega a Bíblia e ensina tudo errado, torce tudo. Não, eu já vi. Isso aqui Jesus não falou, não foi para a gente é gentil. Jesus falou isso aqui para o judeu. Esse negócio de você viver em castidade, Jesus falou para aquele povo, mas a gente pode pecar à vontade. Misericórdia.
Outros dizem, não, Tira a gente totalmente é o salvo contexto. pela graça, a gente pode pecar, porque se a gente foi predestinado para a salvação, a gente pode fazer e está tudo certo. Misericórdia. É os caminhos largos, né, Silvio? A porta. É a porta larga. É, são esses aí. A porta larga. São os que trazem vergonha ao santo nome de Jesus. Muitos são guiados por ela. Muitos. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas, a esses falsos. O ensino apostólico dos apóstolos nos adverte sobre tais pessoas que fazem do evangelho comércio, em um meio de ganhar dinheiro, como se fosse qualquer outra atividade comercial. São lobos roubadores, indivíduos que não cuidam das ovelhas, pelo contrário, destrói elas e não as salvam, não as encaminham à palavra de Deus. Isso, irmãos, era uma preocupação de Jesus, se tornou uma preocupação dos apóstolos e é uma preocupação hoje. Porque quantas pessoas vocês já conheceram que caminharam no caminho certo? Porque, infelizmente, muitos não querem aprender a palavra. E não é por falta de incentivo, não é por falta de ensino, não é por falta de conselho, de advertência, é porque são acomodados espiritualmente. Aí chega alguém que lê um pouquinho mais do que ele. Se tu estás ali, aquilo não é igreja de ninguém, não. Aquilo ali está errado. Como eu já escutei uma pessoa dizer, porque nós não seguíamos determinada linha teológica. E disse, mas como é que você consegue ficar naquela igreja? Ele afastou-se, ela depois se afastou e vive hoje só a graça. Meu Deus. Morreu espiritualmente. Por quê? Porque ele começou a envenenar a pessoa, não tinha uma base bíblica. Caiu, morreu espiritualmente. O apóstolo Paulo fala, vamos lá na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, segunda carta, capítulo 11. 11 de 2 Coríntios, versículo 2 e versículo 3. Depois nós vamos ler do 13 ao 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2 e 3. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Olha para aí. Estou zeloso de vós, mas com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. O zelo de Paulo. Eu estou preocupado com vocês. Eu estou ensinando a vocês, porque eu quero apresentar vocês diante de Deus como uma igreja pura, sem mácula, sem mancha. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele repete essa mesma palavra, só que com outro sentido, dizendo que vai apresentar todo homem a Deus perfeito em Cristo. Versículo 3. Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Olha, assim como a serpente enganou a Eva, eu temo que alguns de vocês sejam enganados e se apartem da simplicidade que há em Cristo, da simplicidade que há no Evangelho. Porque serpente é o que não falta ainda hoje. Não é? Quando Paulo fala da serpente aqui, que é um símbolo de Satanás, que foi um animal que o diabo usou lá no Éden para corromper os sentidos e a mente do homem.
Irmãos, quantas pessoas estão perdendo, fechando a porta da salvação para as pessoas? Por meio da vida incorreta, por meio do falso evangelho, por meio de uma conduta exacerbada de suposta santidade, como o Janine estava me contando hoje, que uma pessoa foi para um culto em uma determinada denominação, que eu não vou dizer o nome, a pessoa não é cristã. Aí porque a pessoa não foi com uma blusa de alça, foi com uma de manga, foi com uma blusa de alça. Não deixaram ela entrar para assistir o culto. Misericórdia. Não, você não pode entrar aqui não, porque você está com a... Essa não é roupa para você entrar, porque hoje eu... Irmãos, a pessoa só não pode entrar nu. Meu sobrinho foi procurar a gente. Se veste que dá arruma uma roupa. Bota uma, sei lá, né? Chuta aí. Foi tão jeito. Ele aceitou lá no córrego. Sei. Aí ele não acertou aqui, foi para ali, para Madureira. Sabe, foi que disseram ele perguntando pro Jorge, não sei não, porque você só não vai entrar, porque está de pergunta. Pois é. Quer dizer, a pessoa chega numa igreja e não Foi, entra porque está de o pergunta. pastor. Pois é, irmão. Foi domingo, seu Paulo, né? Ele veio mensageiro de Jesus, nem eu estou de bermudas, mas a palavra diz o quê? Vinde a mim, Jesus Cristo. Pois é. Peguei pela mãe e feliz da igreja. Irmãos, Aleluia. Glória a Deus. vinde a mim, todos que estás cansados. A pessoa vem. Você vai ensinar, uma criança, ela não nasce falando, nem andando. Espiritualmente é a mesma coisa. Como é que a pessoa chega? Isso é fechar a porta da salvação. Isso é bloquear as pessoas para o acesso à palavra de Deus. Aí a mulher sai Quem dali paga é do Jesus. quarto, é muito bem abraçada. Pois é. Eu consigo. Irmão, olha, escute o que eu vou dizer a vocês. Tenha misericórdia de mim. Misericórdia. Eu nunca deixei de atender ninguém por causa de roupa. Eu já contei aqui, a Cleide sabe, eu já fui 2 vezes. Eu fui atender 2 chamados. Uma família, eu estava na escola bíblica dominical, já no final da escola bíblica dominical chegou um casal. Um irmão que era lá da igreja. Irmão Silvio, me ajude, me socorra. O que foi que houve? A minha nora está possessa de demônios em casa. O senhor vai lá me socorrer? Vou. Chamei um irmão lá, um irmão amigo nosso, irmão Nunes. Irmão Nunes, vamos ali comigo? Aí contei que bora, eu vou contigo, Silvio. Entramos no carro e fomos embora. Quando chegamos lá na casa, que entramos, a nora dele, ele tinha trancado ela dentro do quarto. Papai. Ela dentro do quarto trancada. A esposa dele veio preocupada e disse: filho, ela está despida. Eu disse: irmã, nós não estamos aqui para ver essas coisas, a gente veio fazer o que tem que ser feito. Abre a porta. E quando entramos, estava a mulher cheia de demônios, estava nua, despida. Eu ia deixar a mulher endemoniada, cheia de demônios, porque ela estava nua? Não. Eu não olhei para o corpo dela, eu olhei para o rosto dela. Tranquei a porta do quarto para ela não correr, ficou dentro eu, o irmão, a esposa do irmão. Ficamos os 4. E eu chamei, amarrei ali o demônio. Coloca as tuas mãos para trás. Eu te amarro na autoridade do nome de Jesus. Traz o corpo dela aqui, lá no canto da cama. Traz o corpo dela aqui. E ele bufou, ele vem aqui em nome de Jesus. E lá vem ela, com a mão para trás, do jeito que nasceu, em nome de Jesus Cristo. Sai dela. O demônio saiu, a mulher caiu na cama, tornou-se. E aí, eu olhando para o rosto dela: como é que a senhora está? Estou bem, irmão. Olhe dentro dos meus olhos: como é que a senhora está? Estou bem, irmão.
Disse, agora, irmã, faça o que a senhora tem que fazer. Aí a sogra dela enrolou ela no lençol, eu abri a porta e fui embora. Aleluia. Outra vez, fui na casa de outra. A mãe, o pai, o irmão foram me chamar. Parece que foi uma sexta-feira à noite, eu não lembro qual foi bem o dia, se foi uma sexta, se foi uma segunda-feira. Quando cheguei lá, estava a menina, um quarto enorme, que era um quarto que dormia ela e mais os irmãos, era um quarto grande, tinha do lado um beliche do outro, era mais ou menos dessa largura aqui, quase um quarto. Irmãos, ela pulava de um beliche para o outro assim, voava. Gritando, urrando como um bicho. Quando eu entrei, quando abri a porta do quarto dele, ela partiu para cima de mim. Parecia um animal. Misericórdia. Segurei ela pelos dois braços aqui. Deus, eu não sei como foi aquilo, não. Até hoje, eu não sei como foi aquilo. Pelada, do jeito que nasceu. Misericórdia. Deu um chute em mim. Ela deu um chute. Irmãos, eu consegui prender o pé dela entre os meus dois joelhos. Se pega. Segurei o joelho. Eu aqui com a mão, ela chutou. Eu prendi. Se Nos não- dois joelhos, eu não sei como foi aquilo, não. A rapidez foi Deus, o livramento, porque senão eu estava aleijado hoje. Misericórdia. E ali segurando na mão dela, ela gritando. O irmão dela estava do meu lado. O irmão dela do meu lado, eu segurando assim, e ali segurando nas mãos dela. Ordenamos debaixo da autoridade do nome de Jesus. E ela foi liberta. Hoje está casada, eu creio que foi testemunho do casamento dela. Glória a Deus. Então, irmãos, os falsos ensinamentos, as pessoas estão, uns fecham a porta para ninguém entrar, e outros escancaram de uma forma antibíblica. Não venha como está e permaneça como chegou. Vinde a mim os cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer me seguir? Agora você vai ter que dizer não. Não a si mesmo, não ao pecado, para andar em novidade de vida, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quantas pessoas, teve uma irmã aqui que era da nossa igreja, que hoje ela está em outra, que quando ela veio aqui para a igreja, você acho que Nava vai lembrar quando eu falar, todas as vezes que tinha culto, ela era muito jovem ainda, né? Muito nova. Janine também conhece ela. Caía. E aí eu fui investigar, irmão, o que estava acontecendo? Foi que houve. Não, pastor, isso, e começou a contar um pouco da história da vida dela. E essa porta que ficou aberta na vida dela, não, pastor, porque eu era da outra igreja, quando eu vim para cá, eu saí de lá, o que foi que houve? Não, porque eu fui conversar com o pastor, e ali aconteceu o que não deveria acontecer. Abriu-se uma janela, não, abriu uma porteira. E aí a gente foi ensinando, e ela foi aprendendo. Daí os filhos foram crescendo. Sabe aquelas pessoas que ouvem aqui no culto de doutrina, não, mas eu vou visitar a igreja ali do pano no chão. Eita, misericórdia. Não é? Como é? Do mano. Eu vou visitar outra ali do pula-pula. Aí começa a ouvir aqui, ouvir ali. Tem profecia. Ali tem profeta. Deus fala. Ali Deus fala. Aí eu penso, ele não está falando, não? Deus fala pela sua palavra. Deus está falando pela palavra dele, nos
Foi o que aconteceu. Os filhos cresceu e foi ensinar ela tudo, e tudo que eu tinha ensinado certo, ela considerou como errado. Saiu daqui, foi para outra. O filho se acabou, se destruiu, né? A filha, ela agora deixou o marido e foi morar com o outro. Por quê? Porque não quer a palavra, se submeter à palavra. É do jeito dela, é do jeito. Irmão, não é do meu jeito, nem é do seu jeito, é do jeito da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Isso aí é inegociável. Palavra de Deus é inegociável. Ah, mas eu não gosto assim. Rasga a Bíblia então. Ah, isso aqui eu não concordo, não. Vai brigar com Deus, vai dizer a Deus que ele está errado. Eita Deus. É o que entende assim, não vive a palavra. Não vive, Não vive. não vive. Vai falando, meu. A preocupação de Paulo com os irmãos da igreja de Corinto, para que eles não se apartassem da simplicidade do Evangelho, porque quem complica é as pessoas, não é Deus não. Colocam fardos que nem eles mesmos carregam. Já dizia Jesus para os fariseus. Tem denominação que o homem não pode raspar o bigode, é pecado. Outro não pode ter barba porque é pecado. Ele não pode Pode raspar botar a uma perna. bermuda. Não pode pintar o cabelo, não pode usar uma bermuda. É pecado. Não vamos entregar os teus pecados. Que não é pecado pintar cabelo. Eu fico tentando botar. Então, escuta aí. Já não está nesse pecado. Coisa besterol, com tanta lezeira, com tanta coisa boa que a palavra de Deus ensina. A pessoa, não, você não pode depilar as pernas. Não pode usar calça comprida. Não pode botar uma calça comprida. Tem saia, tem vestido que você bota, você fica mais pelado, mais nu do que quem está com a calça. Eu vi o pastor falar que ele foi chamado a atenção de uma serva e o presbítero viu ela andando de bicicleta de calça comprida. Tá? Aí foi reclamar ele disse, ô meu irmão, você queria que a irmã estivesse andando de bicicleta de quê? De vestido. Ela tem que estar de calça comprida e não é São por isso que coisas, irmãos, que não tem lógica. Meu Deus do céu. Não é? O apóstolo Paulo, vamos voltar a se concentrar aqui. O apóstolo Paulo, no mesmo capítulo, presta atenção, no mesmo capítulo 11, o versículo 13 em diante, veja o que é que o apóstolo Paulo diz. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Fingindo-se. Aí ele diz, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transformem também em ministros de justiça. Os ministros do diabo se transformam em ministros de justiça. Parece, mas não são. O fim deles será conforme as suas obras. Jesus, ele nos adverte sobre tais obreiros, tais falsos profetas. Jesus chama eles de espinheiros, de ervas daninhas, no versículo 16 do capítulo 7 de Mateus. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Jesus nos
fornece uma ilustração sobre a natureza dos mesmos falsos profetas. A verdadeira natureza do homem é revelada pela sua conduta. O corpo vai expressar, por meio dos seus membros, braços, pernas, olhos, boca. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 6, verso 14: não use os vossos membros para o pecado. Está falando dos membros do corpo. Jesus diz que o corpo fala. O corpo fala. O corpo manifesta aquilo que está dentro. Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração. E daquilo que você é cheio, você se torna escravo, diz Romanos 6:16. Se você é escravo dos seus desejos, da sua vontade, você torna-se escravo do pecado. Diz a palavra de Deus que o pecado não terá domínio sobre nós, se nascermos de novo. Aleluia. Porque 1 de João capítulo 3, verso 9 diz que a semente de Deus permanece naquele que é nascido. E se a semente de Deus permanece naquele que é nascido, não pode viver na prática do pecado. 3:9 da primeira epístola de João. O termo que Jesus usa, espinheiro, no grego, indica o nome geral de diversos tipos de planta que só produzia espinho. Veja a expressão de Jesus. Colhe-se uva de espinheiro. Jesus está chamando de espinheiro os nossos profetas. Eles não produzem fruto, eles só produzem dor. Espinho, quando fura, produz o quê? Dor. Sofrimento. O falso só produz sofrimento porque ele traz falsas esperanças, ele traz falsas promessas, ele traz falsos ensinamentos. Jesus disse que a árvore boa, do mesmo modo toda árvore boa produz frutos bons. A palavra árvore boa significa que é saudável, que aquela pessoa que é identificada pela árvore boa, o verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador, o verdadeiro mensageiro de Deus, ele tem saúde espiritual, moral e ética. Não tem a aparência, mas ele é de fato. E quando ele diz árvore má do falso profeta, ele fala que o falso profeta é uma árvore má. A palavra má no vocábulo grego significa estragado. Árvore que estraga, que produz coisas que envenenam e que matam. Jesus se referiu às árvores que produzem frutos inferiores, sem sabor, aos espinheiros, às ervas daninhas, ou aquelas árvores que colocavam frutos, mas os seus frutos não tinham gosto, eram ácidos e faziam mal ao estômago, ao aparelho digestivo, eram sem sabor, ácidos. E a regra da natureza é que todas as coisas produzem segundo a sua natureza. Não pode um falso profeta produzir discípulos que cheguem ou que vão caminhando para o céu. Não tem como. A gente produz aquilo que está em nós. Disse Jesus: for o homem bom, tira do seu bom tesouro.
pelo Espírito Santo. Paulo diz, eu sei que em mim não habita bem algum, nem a gente não habita. Mas quando o Espírito Santo está em nós, e nós damos toda a vida a Ele, para Ele conduzir, para Ele mudar, para Ele transformar. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,14, todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Nossa natureza é pecadora, é caída, ela nos puxa para baixo, para a terra. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ele tá dizendo assim, se você nasceu de novo, você vai se interessar pelas coisas de cima e não de baixo. Porque a palavra nascer de novo no grego significa aquele que nasceu de cima. Aquele que nasceu do alto. Olha o que a gente disse há 15 dias atrás no culto de doutrina aqui. Que tudo que vem do alto, tudo que a gente precisa vem Do alto. vem do céu. Então quando a gente nasce de Deus, não é que a gente, irmãos, não vai trabalhar, não vai estudar, não. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, porque enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que aprender as coisas que a gente vai usar aqui. Mas a gente não vai amar as coisas daqui. A gente usa as coisas daqui, mas não ama as coisas daqui. A gente ama as coisas que são de cima. Amém, aleluia. As coisas de Deus. A nossa vida deve ser recheada de milagres, mas milagres que vêm de Deus. Porque os falsos profetas, eles produzem milagres. Lembram quando os fariseus e os saduceus disse que Jesus expulsava demônios pelos príncipes dos demônios, por Beelzebul? Ou seja, Satanás também opera sinais. Uma das características do anticristo, 2 e 10 e 11, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz que a mentira produzirá sinais e prodígios. A mentira. Sinais do anticristo. Jesus cura. Eu fui curado por Jesus. Ontem mesmo, irmão. Aleluia. Eu testemunhei isso ontem lá no culto. Eu não poderia de jeito nem maneira nenhuma deixar de ter ido no culto todo, desde depois de ter passado o dia todo no hospital. Desde a semana passada, com dores terríveis. Ele ficava agoniado, eu dava dor, eu se levantava, sentava. Passei o sábado, passei o domingo, mas na segunda vou para o médico. Fiz os exames, não tem nada. Os exames não acusaram nada. Só acusou, o senhor está com sangue na urina. O senhor está com uma alta dose de glicose na sua urina. E o médico perguntou, o senhor está com febre? Não. Está com dor no estômago? Está não. Está com dor nas costas? Está não. Está com dor nas pernas? Estou não. Vamos fazer uma ultrassom. Não fui passar da ultrassom e faz ultrassom aqui, faz ultrassom ali. Nada. Não entendo. Tirou o sangue e foi para virar glicose no dedo. Justamente. Agora volte lá na sala da enfermeira. Vai lá medir a sua glicose. Para ver quanto é que está. Para ver se eu consigo entender o que é que está acontecendo com o senhor. 5h30 da tarde. Doutor, enfermeira, o médico pediu para a senhora aferir minha glicose. Furou aqui de lá. 129. Olha, minha glicose de tarde. Se eu fosse medir depois do almoço e do café da manhã, dava mais de 200. Meu Deus do céu. Deu 129. Aí eu voltei para ele. Deu quanto? 129. Eu disse, eu não vou passar remédio para o senhor não. Não estou entendendo de nada. Eu vou passar remédio, não estou entendendo nada. Foi do médico. Aí ele disse assim, e o senhor agora? Está sentindo dor? Eu disse, doutor, eu cheguei com dor, não estou sentindo nada e não tomei nenhum remédio. E não está sentindo mais nada. Papai. Glória a Deus. Aí eu ia chegar em casa. Olha, irmão, eu estava sentado lá, no banco do hospital. Ficou torcendo. Sentando de pano.
exames todinho feito, que o médico olhou, não tinha nada. Aí ele, e eu entrei, né? Andando normal, até a dor da perna na hora, tinha passado. Até a dor da perna que eu tenho, na perna esquerda. Que é 24 horas doendo. Eu deito com dor, levanto com dor. Misericórdia. Né? Dedo com dor, levanta com Eu levantei, dor. cheguei na sala do médico, aí foi que eu vim notar que eu não estava com dor. O médico falou, o senhor está sentindo dor? Tô sentindo dor, mas não. A dor já virou Porque a dor no meu corpo já é uma coisa do dia a dia. É uma rotina. Levanta com dor. Aí o médico perguntou, o senhor está sentindo dor agora? Aí foi que eu parei. Tô não, doutor, tô sentindo nada. Aí eu vim embora pra cá, eu cheguei em casa, bora Cleide, vamos tomar banho, vamos correr, vamos embora pra cá. E eu deu jeito no culto, viu? Ontem foi muita Eita gente. glória. Eu ia deixar de ir pro culto, depois de, mas eu tô cansado, eu tô com isso, tô com isso. Vou pro culto, eu vou adorar a Deus, eu vou agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou lá transmitir a palavra de Deus, evangelizar. E fui. Por isso que a gente não pode parar, irmão. Amém. A Bíblia diz aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando. Vou para a igreja hoje não porque eu estou com dor. Vou com dor e tudo. Amém. Aleluia. É gemendo e chorando. Eu vou com dor e volto sem dor. Aleluia. Se ele Glória a quiser Deus. curar, ele cura. Se quiser guardar, ele guarda. Aleluia, Deus. Mas é verdade, é verdade, é velho. Paulo pregou o evangelho, foi preso porque pregou o evangelho, levou uma camada de pau, tiraram a roupa dele, botaram ele preso no caixa do interior, acorrentado. Foi Paulo e Silas? Vamos orar? Vamos cantar e dar glória e orar. Aleluia, glória a Deus. Foi blasfemado e foi falar. Ô pastor, as outras pessoas fazem isso aqui, né? Rapaz, o cara está preso numa corrente, está sofrendo ali, vai orar ao Senhor. Irmãos, a bênção de Deus. Aleluia. Escuta, Isso mesmo. o teu milagre, Eita glória. o teu milagre, o milagre que tu pede. A Aleluia. bênção que tu quer depende da tua atitude com Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acho que ele cantou. Aleluia. A gente tem que buscar o Senhor. Aleluia, Deus. Olha, pode olhar os salmos de Davi. Olha o salmo de Davi. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele estava sendo perseguido. Estavam querendo tirar a vida dele. Não, onde eu vou recorrer? Aqui eu vou recorrer. É o Senhor. Para onde eu ia? Pois é. Eu vou para onde? Vou ficar em casa. Eu vou para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Em casa pensa nos problemas. Em casa a gente fica amufinado. Em casa a gente não tem a oportunidade de estar do lado do outro, de compartilhar, comunicar com os santos as nossas necessidades. Aleluia, Eu glória não a chegar Deus. aqui e contar, eu estava com dor, Rosa eu estava com dor, Cleide eu estava com dor, Cristina eu estava assim, olha irmão, eu estava passando por isso, é repartir, é dividir, levar as cargas uns dos outros. Aleluia. Glória a Deus. Começa a falar, o irmão começa, vamos orar, um ora aqui, outro ora ali, aí a bênção chega. Aleluia. E a dor passa. E a dor passa, o milagre chega. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. O que Deus faz, a gente não pode parar, irmão. Nosso descanso é no céu. Não é pecado você tirar um dia, reservar um dia. Eu vou tirar um dia para relaxar, pensar no céu. Vou para a beira da praia, só não entra na praia, viu? O tubarão não vai. Só não vá pra praia que os tubarão tá solto. Os tubarão estão demais. Vai passear na beira da praia. Vá tomar um sorvete. Vá conversar. Um açaí, pastor, né? Vai tomar um açaí. Glória. Quem vai
descansar, relaxar, meditar. Mas dia de culto, eu vou ficar em casa, fico nada. Quando eu estou de férias, eu fico agoniado. Eu fico agoniado. Todo mundo para para a igreja, doido para ver vocês. Fica faltando coisa. Não é? Nova tirou. Quando você sai de férias, vá para a igreja em outro lugar. Sim. Tá outra, tá outra. É horrível. Então, irmãos, Glória a Deus. não esqueça Aleluia, Deus. que os falsos profetas estão espalhados por aí. O diabo também faz milagres. Aparentemente, olha, ele tira o que ele mesmo colocou. Jesus é que faz milagre, porque Jesus arranca o que o diabo coloca. Para isto se manifestou o Filho de Deus, 3 e 8 de 1 João, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Aleluia. Jesus faz milagre, Satanás não, Satanás tira o que ele coloca. E tira por E dinheiro. nem Não é? tira, né? Porque fica lá na dependência. Justamente. E fica lá quem vive servindo ao inimigo, nessas falsas religiões que as pessoas aí defendem e que chamam a gente, cristão, seguidor de Cristo, chama de preconceituoso, que vocês são preconceituosos porque não aceitam a religião. Não quer ser segue a religião. Está baseada na Bíblia? Tá não, então não serve. Não está. Na palavra de Deus não serve, não interessa. Não, porque essa é a religião da família. Jesus volta e tu fica com a tua religião. Porque, irmão, não tem salvação fora de Cristo. Olha, a Bíblia é bem clara. O apóstolo Pedro é categórico quando diz lá em Atos 4 e 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Então não tem salvação fora de Jesus. Não tem. Não adianta se iludir atrás de milagre, não. Você quer milagre? Peça que ele faz. O lugar de pedir milagre é aqui. É lá no teu quarto, quando tu ora, conta a tua história em segredo para Jesus, e Jesus faz. Eu estava no hospital orando lá, ele foi lá. Aleluia. Deixou o médico tudo confuso, sem saber nada. Glória a Deus. Vá para casa, olha, há 25 anos atrás, depois de dias em todos os hospitais aqui do estado de Pernambuco, restauração, H menor, TAB feita, manda para um canto, manda para o outro, faz exame, rasparam o peito, botaram o fio, exame de coração, exame disso, exame daquilo, 3 endoscopia digestiva com biópsia, vomitando, Meu Deus. defecando verde da cor de lodo, 20 dias sem comer nada, com 4 dias de exame consecutivo, o médico disse: pode ir para casa, não tem mal o que fazer, não tem remédio para tratar você, essa bactéria que você tem no intestino é desconhecida, a gente não sabe o que fazer, mandou para casa para morrer. E eu estou aqui contando a história que Jesus faz milagre. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Deus. Jesus faz milagre. Aleluia. E ainda estou ouvindo primeiramente dessa negra que ficou aperreando o juiz de Jesus. Jesus não leva meu marido, então eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Então, irmãos, é Deus que faz. Se você buscar, eu digo uma coisa com todo prazer e com toda convicção: Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Amém. Repita comigo: Deus Deus tem prazer em me abençoar. em me abençoar. Você crê nisso? Então saia agora de noite Glória com a a Deus. sua bênção em nome de Jesus.
Deus. Ele entra onde você não pode entrar. Ele tira de baixo e coloca em cima. Glória a Ele Deus. assina e ninguém apaga. Aleluia. Ele faz e ninguém desfaz. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Deus de surpresa. Eita, glória a Deus. Deus é Deus de surpresa. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu estou crendo, irmãos, em surpresa de Deus esse ano. Aleluia. Eu estou Aleluia. crendo, como diz o tema anual da igreja, no renovo de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus.